Bem-vinda, amada alma, a mais um episódio do podcast Algo Entre Nós. Tudo aquilo que está lá pressionado dentro do seu coração, entre nós, a gente tira, abre espaço para que você consiga se enlaçar com um novo amor que seja real, recíproco e sustentável. E hoje eu estou aqui com uma das minhas mentoradas, founder e CEO da Teacher Come English, e ela vai contar como ela fez para atrair e estar nutrindo um relacionamento na vida real e prática, em que ela se sente verdadeiramente amada e segura. Então, o nosso tema é como nutrir no dia a dia um elo que te faz bem. Não basta só atrair um novo amor, é preciso ter sabedoria para nutri-lo no dia a dia, né, Cami? Fala aí pra gente um pouquinho do seu momento, como era antes e como está agora. Seja muito bem-vinda. Oi, pessoas que nos ouvem, tudo bem com vocês? Meu nome é Cami, estou aqui para falar do quanto a Fê me ajudou e tem me ajudado com todo o aprendizado que eu consegui assimilar até agora, aplicando tudo isso para a vida real e para a vida prática. Quando eu comecei com a Fê, eu não tinha a menor noção de que eu poderia ter um relacionamento saudável e recíproco em tão pouco tempo. Eu achava que seria um longo processo, eu achava que eu teria que passar um tempo sozinha para poder assimilar todo o conteúdo, para poder aplicar isso com algumas pessoas. E aí, já com uma das primeiras pessoas que eu comecei a entrar em contato, já foi logo para se relacionar, eu já conhecia essa pessoa. Nós apenas ficávamos, éramos ficantes, né? Vamos dizer assim. E aí aconteceu que eu magnetizei, a pessoa aceitou ter um relacionamento. Ela, na verdade, concluiu que ter um relacionamento comigo seria bom. E aí a gente negociou isso. Então, eu sempre falo assim, que uma das coisas que a Fê me ensinou é: você não tem que se apaixonar loucamente, aquela adrenalina, aquela química louca, aquela coisa assim mágica, porque é de outras vidas, para que dê certo. Não tem que ser assim. Até porque eu já tinha tido relacionamentos nesse nível, nessa estrutura, e eram todos tóxicos após algum tempo de percepção. E eu sempre falo para o Edson que a gente se escolheu. Foi uma escolha. Então não foi assim, a flecha do cupido me pegou. Não, a gente quis se relacionar. A gente quer continuar se relacionando. Então isso tem que ser algo com sentimento, obviamente, mas isso também tem que ser uma coisa consciente. Então a questão da consciência no relacionamento é muito importante, porque a gente não pode só se relacionar pelo amor, pela paixão, pela química, pela adrenalina, porque isso futuramente pode dar errado. Pode dar certo, óbvio, mas também pode dar errado. Então é bom a gente prestar muita atenção nisso, nesse início, nessa negociação inicial. E aí a gente conseguiu se escolher, né? A gente chegou nesse denominador comum e estamos vivendo um relacionamento real, recíproco e saudável. Só que na minha cabeça, viver um relacionamento real, recíproco e saudável era algo leve. Tinha que ser, para mim, tinha que ser tranquilo, calmo, não muito estressante, algo que não me tirasse do meu eixo, algo que me fizesse acreditar que era aquilo mesmo, que era para sempre, tudo aquilo. Só que não. A gente esqueceu que a gente veio de um padrão altamente tóxico desde a nossa infância. Falando por mim, eu não tinha tido um relacionamento saudável ainda. Só tinha tido um relacionamento saudável na adolescência. E em toda a minha fase adulta foram todos tóxicos. Então, imagine que você não sabe se relacionar com alguém saudavelmente. Simplesmente você não sabe, você tem que aceitar isso.
Porque uma vez que você aceita, fica mais fácil para você negociar, para você se autoanalisar e até mesmo para você não se auto-boicotar. Porque senão você vai começar a jogar muito a culpa no outro, enquanto que a culpa é sua. Muitas vezes ela é mais sua do que do outro, porque quem está ressaltando o lado tóxico é você. E aí você não se dá conta. A gente consegue se dar conta de quando alguém é tóxico com a gente. Mas vocês já se deram conta de que você pode estar sendo tóxico com alguém? Maravilha. E até que ponto você consegue enxergar isso e autoanalisar, né? Ô, Cami, sensacional isso que você tá falando. Eu me considero que vivi algo muito parecido com isso em outros tempos das minhas relações afetivas, porque não só eram tóxicas as pessoas comigo, como eu também era com as pessoas. A gente aprende aqui no programa Renovação que quando a gente está no lado tóxico, a gente está com todas aquelas feridinhas abertas para serem cutucadas e que naturalmente, quando a gente responde a esses cutucões, a gente engatilha outra pessoa também, que é o que a gente chama de dinâmica tóxica. Então, sim, amar pode até ser um sentimento na entrada, mas é uma ação na saída. E mais, ele é uma escolha na continuação. Então, ele é o tempo todo chama você para ação. O amor é ação, o amor é manifesto e ele é uma escolha diária. E você pode escolher se engatilhar, se intoxicar emocionalmente junto com a pessoa numa dinâmica tóxica, que não é um relacionamento saudável, ou você pode escolher edificar a sua relação, que é o que está acontecendo com você. E agora eu te pergunto, quais são as 3 principais ferramentas que você está usando, que você aprendeu aqui na mentoria, para edificar esse amor? Porque os conflitos vêm, você pontuou muito bem, a saída da zona de conforto é muito frequente, porque primeiro você nunca viveu um amor incondicional, saudável, então é algo novo, o cérebro fica no alerta naturalmente, e segundo, que você está lidando com outro ser humano, que também tem a luz e a sombra. Então, naturalmente, conflitos vão acontecer. A diferença de quando o relacionamento é saudável é que você consegue, com facilidade, aí sim, edificar esses conflitos. Eu parei para pensar, enquanto você estava falando aí, que assim, os relacionamentos anteriores que eram tóxicos, eles não precisavam, vamos dizer assim, usar a cascata das emoções. Por quê? A pessoa me gatilhava, primeiro que eu não tinha consciência da cascata, segundo que eu sempre achava que a culpa era minha, né? A pessoa me engatilhava e eu me sentia mal, então a culpa era minha, porque eu estava me sentindo mal. Mas nem sempre. Às vezes acontece da gente se questionar, por que eu estou me sentindo mal? O que essa pessoa fez para mim que me fez sentir mal? Isso dela é algo tóxico ou é algo tóxico meu? É dela ou é meu? E aí a gente não tinha essa consciência. Aqui a gente consegue aprender os 3 pilares, que é a consciência, decisão e a ação. Consciência é você identificar logo. Nossa, mas eu fiquei com uma raiva do que eu ouvi agora. Ah, tá, mas por que eu tô com raiva? Ah, mas eu tô com raiva, consciência, né? Decisão. Ah, mas eu tô com raiva. Tá, o que eu vou fazer com essa raiva? Eu vou reprimir, eu vou ficar calada, ou eu vou revidar com mais raiva, ou eu vou pedir desculpa, o que eu vou fazer? Né? Decisão. E a ação é realmente fazer. Se decidiu ficar calado, se cala. Se decidiu revidar, revida. Se decidiu falar, fala. Só que eu ainda consegui detectar mais uma coisa que às vezes acontece, não toda vez, mas às vezes acontece. Depois da consciência e da decisão, tem a questão do sentimento. Poxa, eu decidi ficar calada. E aí eu paro. Tá, mas se eu ficar calada, vou me acalmar, vou ficar calma ou vai me dar mais raiva? Então, o que eu sinto após a decisão que eu tomei, às vezes é algo que vai fazer a minha ação mudar. Porque se às vezes eu fico calada
mediante algo que eu ouvi, e aquilo tá me fazendo mal, aquilo tô a ponto de explodir, então eu vou ter que falar. Porque um outro termo que você nos ensina que é muito útil é não ter agenda secreta. Se eu decido ficar calada, eu tô fazendo agenda secreta, não tô expressando o que eu quero. E se eu não expressar o que eu quero, isso vai me acumular e aí vão gerar tantos outros padrões. Então, às vezes, dependendo da decisão que a gente toma, o sentir também é importante para o próximo passo ser uma ação e uma ação bem executada. Uma ação consistente, né? Então, olha só que lindo. A Cami falou aqui de 3 ferramentas muito importantes que eu ensino dentro da minha mentoria e a gente não tinha se conversado antes. Ela usa isso na manutenção do amor real recíproco dela para ele se tornar sustentável e eu também uso. Nós, então, usamos essas 3 ferramentas. A primeira é a cascata das emoções, a segunda é o CDA, que ela colocou um S ali, né? CDSA. E o terceiro é não ter agenda secreta. Porque a cascata das emoções, Cami, você sente que gera o quê? Depois que você faz, que o Edson faz, o que você sente que acontece? Qual é o benefício da cascata das emoções? Começando por ela. A cascata, assim, embora ele não use esse termo, mas ele também faz, ela gente, é uma ferramenta incrível, porque assim, se a gente não faz isso, a gente só vai acumulando lixo tóxico dentro da gente. Porque ou a gente vai esbravejar essa raiva, soltar tudo isso, e aí vai gerar mais agressividade, mais violência, e vai ficar mais tóxico. Ou a gente para pensar, para analisar e mudar. Então, eu acho que a cascata das emoções, ela ajuda no nosso... assim, a manter o relacionamento saudável. Ela ajuda na manutenção do relacionamento. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai acumulando, e aí qualquer coisa, às vezes uma coisa pequena já explode, e aí a pessoa fica engatilhada durante dias. Aí, às vezes, a pessoa junta o gatilho de ontem com o de hoje, porque não falou, e aí gera uma bola de neve, daqui a pouco ninguém se entende mais. Ai, eu tô achando o máximo. Sabe o que eu falo? A cascata das emoções aqui em casa, ela previne 2 coisas. O emburramento e a vingança. Porque são... O emburramento muito, né? E a vingança também. São 2 pessoas adultas, porém, que têm uma criança interna dentro da sua psique humana, que é uma condição realmente humanoide, digamos assim, que o Jung traz, o psicanalista traz isso pra gente muito sério, de que existe uma estrutura infantil que precisa de orientação. E a cascata das emoções é justamente esse descolamento das nossas adultas, né, Cami, para que a gente possa entregar para nossa criança interior aquilo que ela buscou na infância, numa situação que ela sentiu algo similar ao que ela está sentindo na atualidade, no agora, e a gente entrega aquilo que ela está buscando nos nossos pais até hoje, no momento presente. Então você também para de projetar no seu companheiro, na sua companheira, aquilo que é uma falta sua ou que é uma ferida sua. Então a cascata das emoções é justamente essa entrega na prática daquilo que essa criança está trazendo para dentro da relação. E daí, por mais que você queira ser madura, você, se não faz a cascata das emoções, deixa essa criança transbordar por você. E aí, no final das contas, essa criança ferida chama a outra criança ferida e ficam as 2 crianças feridas ali no relacionamento. E acontece o emburramento, acontecem as vinganças, acontece isso que a Cami falou de trazer conteúdo lá de 84 anos atrás. E aí fica uma briga sem fim. Outra coisa, Cami, que acontece muito aqui em casa também, é que a cascata das emoções, ela previne a gente de cair na armadilha do diálogo. Porque eu digo que o diálogo é uma grande armadilha. Muita gente fala, dialoga pra nutrir o relacionamento saudável. Tem que ter diálogo. E eu digo, é melhor resolver a questão do que ficar dialogando. Porque ficar dialogando, naturalmente uma pessoa quer convencer a outra, e naturalmente uma pessoa tá só esperando a outra terminar de falar pra começar a falar, não tá nem prestando atenção direito. Então,
Aí vamos para a segunda ferramenta que nós duas usamos, que é o CDA, e você comentou do CDSA, que é consciência, decisão e ação. Não deixar a história quieta, calada, como se não tivesse acontecendo, e ao mesmo tempo edificar aquele conflito ao invés de ficar dialogando, porque dialogar dá abertura para engatilhar lado tóxico, sombra um do outro. E aí quando a gente faz o CDA, no seu caso o CDSA, a gente previne o diálogo de acontecer e aí a gente resolve. Você consegue dar um exemplo de algum CDSA que você fez aí recentemente, que foi uma resolução boa, que você sentiu que edificou a relação, que resolveu o problema, ou que vocês conseguiram combinar algo no final? Ontem teve. Eu sou uma pessoa extremamente decepcionada com política. Eu simplesmente aboli a política da minha vida. Isso tendo assistido, presenciado outros mentores falando sobre isso. Então foi uma decisão que eu tive de não apoiar ninguém, de não defender lado nenhum e de não depender de lado nenhum. E eu era muito política. Eu era muito mesmo. Eu sou daquela pessoa do tempo da universidade de ir para congresso, de estudantil, de participar de marchas e etc, fazer manifestos. Eu era aquela pessoa. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que isso não resolve o meu problema. A minha vida continuaria a mesma se eu estivesse seguindo aquele mesmo foco. Essa é a minha opinião. Eu sei que vai ter gente que vai achar um absurdo. Tudo bem, aceito sua opinião. Mas a minha é essa. Já ele é uma pessoa extremamente politizada. Então, ele segue, ele assiste, ele acompanha, ele gosta, dá para ver que ele gosta do debate. Tudo bem, até aí tudo bem. Agora, querer que eu participe, que eu assista, que eu comente, que eu diga sim ou não, aí para mim já é complicado, porque é algo que eu resolvi, eu tomei essa ação, essa decisão. Eu já tinha feito a cascata sobre isso. Não vou me envolver com política de lado nenhum. E eu tomei essa decisão e isso me melhorou muito. E eu acho que se eu voltar atrás da minha decisão, eu vou acabar me envolvendo com algo que não é tão interessante para mim mais. Então, eu resolvi isso. E aí, ele quer que eu participe, que eu comente, que eu assista do lado, que eu esteja presente, mas é algo que eu não consigo, é uma dificuldade absurda que eu tenho. E aí eu falei, olha, não dá, eu vou para a sala, eu não vou ficar aqui assistindo esse debate, esse desfile que era ontem. Aí eu falei, é isso. Não, mas eu respeito você, eu assisto coisas com você que eu não gosto, então você também, né, teria que fazer isso por mim, já que eu faço por você. Aí eu parei, né, o que eu pensei? Tá bom, só pela questão do respeito, da presença, ok, eu vou respeitar, eu vou ficar do lado, mas eu não vou interagir, porque aí já tá querendo muito de mim. Eu vou ficar do teu lado, você vai ficar assistindo, eu vou ouvir um podcast, eu vou fazer uma meditação, eu vou ler um livro, e você não me pergunta sobre esse assunto, combinado? Combinado. Então, assim, quando eu falei do consciência, ação e o sentimento foi de raiva. Porque o sentimento de raiva é assim, poxa, eu vou ter que voltar a fazer uma coisa que eu não quero mais fazer. E isso me gerou uma raiva. Aí depois eu falei, não, então eu vou tirar o sentimento da raiva de lado, vou usar aqui o racional, vou respeitar, que foi esse termo que ele usou, e vou estar na presença. Porém, eu não vou estar 100% na presença. Vou estar na presença física, eu não vou estar na presença de comentar, de relatar, de debater sobre. Muito bom esse exemplo. Agora que você se expôs, eu vou me expor também, tá? Tem que
Eu tinha que expor, porque senão não ia dar pra pessoa entender, né? Exatamente. Tem uma coisa que acontece, Cami, que é muito interessante, né? Que tem aí nessa história, no meio dela, que é a nossa criação. A criação do Edson e a sua foram diferentes, como a minha e a da Fê também. Então, a Fernanda foi criada numa casa em que a mãe dela trabalhava e cuidava da casa como dona de casa. Então, ela aprendeu, por exemplo, como cuidar da casa, como lavar os pratos, como arrumar a pia, como lavar um banheiro bem. E ela gosta, ela passa até as fronhas de todos os travesseiros. Todos os pedacinhos de todas as roupas que tem que passar, ela passa. A maioria de roupa que nem tem que passar, ela passa também. Então, a Fernanda gosta desse zelo da casa. Eu não fui incentivada a isso. Na minha casa, sempre, assim, nunca vi minha mãe fazendo isso com gosto. Quando ela fazia, era fazendo as panelas cantarem adoidado lá na cozinha e caía e queimava tudo e aí tudo sujava de cândida. Então, quando ela fazia, era uma catástrofe e eu não aprendi a ser dona de casa. Quando viemos morar juntas, já sabíamos disso e eu já estava trazendo essa consciência que isso ia ser o nosso principal calcanhar de Aquiles. O modo como a gente cuida da casa e das nossas coisas. Então, consciência. Se a gente não fizer alguma decisão e alguma ação, algum combinado, o que vai acontecer, nosso relacionamento vai se desgastar pelo modo como ela lida com a casa versus como eu lido com a casa. Então, eu convidei a Fê pra gente tomar uma decisão, a decisão de dividirmos, separarmos o que é seu, o que é meu. E aí, detalhe, a minha ação foi, eu não gosto de fazer as coisas e se eu fizer, não vai ser tão bem feito quanto a Fê. E eu sei que ela vai vir e vai reclamar, vai criticar alguma coisa assim, porque a mãe dela tem este padrão de extremamente crítica, extremamente exigente e que desvaloriza, e eu não quero acentuar esse aspecto que veio com ela, porque é natural, repete, a gente sabe disso, repetimos padrões de merda, perdão da palavra, vai ser explícito esse podcast. E aí, a gente fez uma ação. Ela ficou responsável por alguns itens da casa e ela mesma faz. E eu chamo uma mulher pra fazer isso junto comigo, que é especialista em limpeza. Então, assim, uma pessoa que sabe fazer. E eu que pago essa mulher, ou seja, ela não paga. Então, é uma troca justa, que ficou tudo separado para que não hajam engatilhamentos. Então, o CDA ou o CDSA, Consciência, Decisão e Ação, eles previnem os engatilhamentos. E isso é uma prática muito importante. Assim como a da não agenda secreta, que é a nossa terceira ferramenta que nós duas estamos usando para nutrirmos esse elo que nos faz bem. Mas isso de ontem foi assim, o checkmate, porque já tinha acontecido outras vezes. E eu já tinha reclamado, eu também tenho esse padrão crítico, reclamando da minha mãe. Então, eu já tinha reclamado, meu Deus, você tá vendo isso de novo? Que saco! Então, eu já tinha reclamado. Eu não vou mais ficar aí. Isso já tinha tido atrito antes. Aí, pra não desgastar, resolvemos chegar nesse consenso. E eu vou te dizer, das próximas vezes você não vai nem esperar acontecer. Você já vai começar a perceber. Ó, de novo, vem esse aspecto da minha mãe à tona nessa ocasião. Então já vou criar um combinado aqui. E aí, isso leva também a gente para essa terceira prática que nós fazemos, que é a de não ter agenda secreta, que é aquilo que me incomoda, eu digo. Porque a agenda secreta nada mais é do que eu penso algo, tem algum roteiro circulando na minha mente, porém eu não compartilho. Eu não deixo a pessoa saber. Eu não faço as perguntas que eu quero saber. E aí a bola de neve vai crescendo e ela vai começando a rolar em cima da relação. Se a gente não faz o derretimento dela, como que é o derretimento dessa bola de neve? Fazendo uma comunicação clara. Aí pode fazer a cascata das emoções, pode usar o CDA. Como é que você identifica quando você tá fazendo uma agenda secreta, Cami? Quando eu dou uma segurada na língua, tipo, vem um negócio pra falar, mas eu não vou falar agora pra não estragar esse momento aqui, vou falar depois. Só que aí esse depois já junta com algo que tá acontecendo naquele segundo momento, aí já vão ser duas agendas. Então é melhor falar logo. Concordo. E a gente tem um aspecto muito
que também é muito parecido, Cami, que é do padrão da agressividade. Quem é a pessoa que tem mais padrão da agressividade mesmo na sua infância? O seu pai ou a sua mãe? Minha mãe. É, E o dele é o pai. Então, assim, ele é agressivo no jeito de falar, mas não é, ele não, como é que eu posso explicar isso? Ele não está sendo agressivo, agora o tom de comunicação dele é agressivo. Isso, exatamente. Então, eu demorei, até hoje, às vezes eu ainda me choco com o modo que ele fala. Ontem a gente estava no restaurante, aí eu olhei para ele, você vai querer refrigerante? Não, refrigerante eu não tomo. Tá bom, tudo bem. Olha, a Fernanda... Eu tinha esquecido que o jeito dele falar é esse, mas que ele não tava sendo grosso comigo, entendeu? A Fernanda é filha de italiano. É o Shrek, sabe? É tipo o Shrek. Ele é um fofo, mas quando ele abre a boca pra falar, nossa, sai de perto. A Fernanda tem pai italiano. E ela fala sim, e ela grita, e ela, ai meu Deus do céu, mas o que tá acontecendo? Não fiz nada, não falei, eu sou toda dodói, né? Porque filha de mãe agressiva, cresci muito sensível a qualquer tipo de brincadeira. Ele fala que eu sou sentimental. É porque não viveu lá com a nossa mãe, fala pra ele. Bom, o ponto é o seguinte, quando você, amada alma, que tá ouvindo a gente, percebe que tem algo que você queria compartilhar, pedir, ou anunciar, ou perguntar, e você não o faz, entenda por que você tá deixando de falar e veja se vale a pena mesmo, porque na maioria dos casos não vale a pena, porque como a Cami falou, aquilo ali vai sendo guardado dentro de você, você vai ficando com aquela coisa mastigada e de repente quando você solta, é um chilape, né? Tipo um coice lá da época do Cavalo do Pânico. Eu era assim também, uma época, muito irritadiça. A agenda secreta é péssima, porque ela gera esse mau humor, ela gera a irritabilidade, ela gera a hipersensibilidade. Então, comunicar com doçura, com amorosidade quando der, e se não der, comunica do jeito que vai mesmo, e depois tem a humildade de reparar os seus danos da comunicação. É melhor falar do que realmente esconder isso, né, Cami? Então... É aquele, fale agora ou cale-se para sempre. Mas eu não digo que é cale-se para sempre, não. É fale agora ou sofra para sempre. Muito bom. Pessoas que geralmente guardam muito o que falar são pessoas que desenvolvem câncer, problemas cardíacos, problemas no estômago, etc, etc, etc. Problemas de imunidade, né? Doenças autoimunes acontece também. Então, Cami, olha, pra gente indo pro final, eu quero te agradecer imensamente a sua presença aqui, você ter compartilhado esse tempo de vida é precioso, então gratidão por ter vindo aqui hoje, por ter topado fazer esse bate-papo fluido, espontâneo, de algo que nós duas vivemos no dia a dia, que é nutrir o elo que nos faz bem, depois de várias tentativas frustradas de viver um relacionamento saudável, da gente no passado ter tentado se sentir verdadeiramente amada e segura e não termos conseguido, e como é desafiador a gente entrar nessa nova era, né, de não só ter atraído uma relação saudável, mas também conseguir nutri-la. É necessário ter consciência. E eu não digo que é trabalhoso e nem é um esforço, mas tem que ser um propósito inabalável. Infelizmente, eu vou ter que usar essa palavra aqui. Se não for um processo inabalável, não dura. Você se auto-boicota na primeira. Não é verdade? É verdade. Verdade. Já pensei várias vezes nisso, de me auto-boicotar diverso. Mas eu falo, não. Eu fiz isso a vida inteira, deu errado, deixa eu fazer diferente pra ver se vai dar certo. A cura está na ação! É isso, meu amor. Parabéns por todas as suas conquistas. Vocês que estão ouvindo aí, se liguem muito no conteúdo que a Fê oferece. No glossário da Fê, porque existem diversos termos. Hoje a gente falou de 2, mas existem vários termos que são muito úteis, né, como ferramentas, atuam como ferramentas para o nosso dia a dia. E assim, eu sempre falo, eu sigo a Fê como eu sigo... Pode falar. Sigo a Fê como eu sigo o Edson.
Tem que ver lá o que ele tá postando, o que ele tá falando, e a Fê é a mesma coisa. Já acordo, faço o meu ritual da manhã e em seguida já vou ver a Fê, já vou ver o que ela tem lá pra falar. Linda! Porque é um conteúdo riquíssimo. E assim, eu não sei o que seria de mim sem a Fê esse ano. Eu não estaria vivendo metade do que eu tô vivendo agora se não fosse a tua ajuda, se não fosse o teu conteúdo. Parabéns, Cami, parabéns por ter se escolhido, parabéns por ter entrado no programa Renovação, por ter feito todas as etapas, por ter concluído como um case de sucesso. A Cami tá abrindo outro CNPJ agora, vai abrir um outro negócio e tá indo se mudar pra Europa com o mozão dela, então muitas coisas boas acontecendo. Ela se tornou uma mulher renovada, magnética. Então, Cami, parabéns por tudo, é uma honra pra mim poder ter sido a sua mentorada e continuar trocando aí as novidades das nossas jornadas de mulheres que amam na medida certa. Não aquelas que amam demais, né? Como era no passado. Mas é isso aí. E façam, sigam e acreditem que uma hora vai funcionar. E quando estiver funcionando, não desiste. E tem que fazer o passo a passo, que a cura está na ação. Então, para você que está aqui nos ouvindo, vá lá aqui na descrição do episódio, tem mais informações. Eu vou deixar o arroba da Cami, vou deixar o meu arroba também. Na minha bio, vocês conseguem agendar uma sessão de descoberta gratuita, onde vocês recebem um diagnóstico da questão de vida amorosa atual e também um plano, um passo a passo personalizado para vocês resolverem. Isso é 100% gratuito, então aproveitem. E a gente se vê no próximo episódio. Quer dizer, se ouve, né? Beijo, Cami, linda! Beijo, obrigada. Gratidão!